A nossa próxima pergunta veio de Marília, não temos aqui o nome da pessoa, mas fala a seguinte questão: sabemos da importância do protótipo para o nosso modelo de negócios. Preciso de um CNPJ já no primeiro teste de um e-commerce? Como facilitar essa burocracia? Não precisa do CNPJ. Então, existem formas legais de se poder vender um produto como pessoa física. Então, isso junto à prefeitura da sua cidade, você pode comprar uma nota fiscal de serviço para que possa, se eventualmente precisar, justificar essa venda, ou se for um produto, é na exatoria do estado, do seu estado, que também é possível comprar essa nota fiscal avulsa. Então, não tem nenhum impeditivo de se começar a fazer testes com protótipos e identificar aquilo que o cliente quer. É a forma mais recomendada e mais econômica para se poder saber se um negócio vai funcionar hoje, é utilizar aquilo que a gente chama do design thinking, pensar como um designer pensaria. E o designer sempre coloca o protótipo no primeiro plano, ele nunca executa uma questão de imediato, né? Por que a razão do protótipo? É a nossa forma de obtermos feedback. Quando eu tenho um protótipo, ou aquilo que Steve Blank chama de produto mínimo viável, Eric Ries também fala disso, é a condição de eu poder ir a campo, testar com o meu cliente, ver o que ele deseja, voltar para dentro do laboratório, do escritório, da fábrica, o que for, fazer as alterações, volto a campo, ganho experiência, ganho aprendizado, melhoro o meu produto e assim, consequentemente, a gente consegue aperfeiçoar gastando o mínimo de recurso possível. Né? Existem muitos exemplos aí na literatura, mas eu gosto muito de uma empresa chamada Intuit, ela tem um produto chamado Quicken, que gerencia a contabilidade empresarial, e ela foi precursora na questão do e-commerce. Isso já tem quase que 25 anos a empresa, é um exemplo hoje. Ela surgiu nos Estados Unidos, mas o produto dela hoje é internacional, e no início o Intuit é um exemplo de utilizar a questão do protótipo como precursora nesse aspecto, porque ela colocava observadores junto aos seus clientes para identificar quais eram as necessidades que o seu software não dispunha ainda. Então, numa forma assim como primeira, né, de ter essa condição da prototipagem. Isso deu a ela uma condição de excelência muito grande no mercado. E o mercado está cheio dessa condição. Nós não temos esse hábito no Brasil, isso é uma visão muito recente, de trazermos essa condição de podermos fazer testes e, mais do que tudo, eu sempre falo que a inovação é um desapego do ego. Se eu quiser realmente trazer mudança, melhorar aquilo que eu apresento, trazer novas condições para o meu cliente, eu tenho que desapegar daquilo que eu acho que é o melhor. Eu não sei o que é o melhor. Quem sabe o que é melhor é o cliente. Não numa visão do marketing, da qual a gente estudava o cliente para trabalhar numa vantagem competitiva ou trabalhar num marketing de guerrilha. Não é nessa condição. É na medida em que, se eu quero realmente inovar, trazer alguma coisa diferente, eu tenho que entender o que é que esse meu cliente deseja. E essa é a condição, então, para que a gente possa aprimorar e trazer essa melhor forma a respeito desses testes e análise, a partir disso, análise do mercado. Espero ter atendido a tua resposta. Olá, pessoal, a nossa pergunta vem de Brasília e a questão é a seguinte: qual a porcentagem de um empreendedor que realiza o projeto Canvas atingir sucesso no seu empreendimento? Nós não temos essa estatística e nem seria o caso de ter, porque algumas questões aqui que nós temos que esclarecer. O Canvas, primeiro de tudo, Canvas significa quadro no idioma inglês. Então, em inglês, Canvas é um quadro. Então, se você for uma exposição, você vai ver Canvas, óleo sobre Canvas. Então, está dizendo, eu quero... Então, primeiro, desmistificar. O Canvas não é um projeto. Canvas não é uma metodologia. Canvas não é um sistema de gerenciamento de projetos. Né? O Canvas é resultado de uma tese de doutorado da Alex Osterwalder,
e que quando ele desenvolveu isso a partir de uma produção de um livro, coletivamente trabalhando, ele criou uma comunidade na internet, então ele cria a forma de pensar. É muito mais uma forma, naquilo que a gente chama em inglês do mindset, da forma de pensar o negócio, do que um projeto, ou que seja, do termo. Então, acho que é muito importante a gente desmistificar algumas questões a respeito do que se vem a ser Canvas, né? Então, hoje tudo virou Canvas. Então, cuidado quando a gente passa a considerar uma questão como solução para todos os problemas, né? O fato de utilizar um desenho do modelo de negócio, e essa é a questão, que a gente está desenhando um negócio, por que a palavra desenho entra aqui? Porque eu estou em fase beta, eu estou em teste, eu estou em análise, eu não sei o que irá acontecer. A inovação é imprevisível, eu não sei qual é o caminho que isso vai acontecer. Então, a partir dessa forma de pensar, tendo uma visão global da organização do negócio e do empreendimento em um único quadro, nós temos a probabilidade de monitorar os erros, porque errar vai ser inevitável, só que ali nós temos uma análise não de um erro enquanto fracasso, mas de um erro enquanto aprendizado para que eu possa alterar o meu modelo de negócio, identificar qual dos blocos precisa ser modificado para que eu venha atingir o sucesso. Alex Osterwalder coloca que não consta dentro do Canvas a parte estratégica, porque a estratégia está no seu entorno e compete ao empreendedor identificar o seu mercado e, a partir disso, fazer as alterações no seu modelo. Eu acho que isso que é a grande sacada, né? Não tem estatística para saber o que dá certo e o que dá errado. É muito imprevisível isso, e se tiver, não acredite, porque aqui uma estatística é um processo quantitativo. E o Canvas é um aspecto qualitativo. E quando a gente trabalha numa visão qualitativa, não tem percentual. Pouco importa o percentual. Importa é que, a partir do momento em que eu esteja trabalhando com esse quadro do modelo de negócio, eu posso conhecer melhor o meu cliente, posso identificar aquilo que eu estou oferecendo e, a partir disso, o que não estiver bom, eu altero. Isso é que eu acho assim o ponto bacana da questão. Não precisamos começar tendo um sucesso de imediato. Isso não acontece na vida empresarial. Né? Então, esses livros de autoajuda que diz como ficar rico em 3 semanas, cuidado, você vai ficar rico quem vendeu o livro. Porque no nosso caso não acontece assim. Nós precisamos constantemente ir para campo, conhecer o cliente, fazer alteração naquilo que não está adequado, aquilo que não está sendo aceito, aquilo que o cliente não deseja. Né? Então, novamente, desapegue do seu querer, do seu filho adorado, da sua primeira ideia, não se apaixone pela primeira ideia, vai para campo, estude aquilo que precisa ser feito e a partir disso então a gente consegue fazer as alterações e buscar o sucesso. Porque o sucesso, o que é o sucesso? O sucesso é a gente ser feliz, né? Então, para uns pode ser uma condição, para outros pode ser diferente. Uns é a conta no banco, o outro é atender bem, servir bem alguém, o outro é resolver um problema da humanidade. Então, isso é muito variável. Então, não existe uma única fórmula pronta da qual a gente vai trazer e poder dizer que estatisticamente funciona ou não funciona. Funciona a partir da análise que se tem, de que aquilo ali é um campo de hipóteses, enquanto eu não recebo, que eu não tenho meu negócio estruturado, um Canvas é um campo de hipóteses que está ali para que eu conheça o meu cliente e faça conscientemente as alterações que precisa visando o sucesso do negócio. Espero ter atendido a tua questão. A nossa próxima questão vem do Rio de Janeiro e ela é bastante interessante. É o seguinte ponto: no modelo de negócios apresentado, por que não considera-se quando como uma das perguntas-chave? Ao não definirmos prazo, não compromete-se o próprio modelo? Bom, nós não temos o nome aqui da pessoa, mas é interessante essa questão pelo seguinte: o quando ele permeia todo o modelo de negócio. Né? Eu respondi já em outras questões, eu recomendo que vocês escutem essas outras respostas, porque uma vai complementando a outra. Como já comentamos anteriormente, quando nós estamos estabelecendo um modelo de negócio, nós definimos
um campo de hipóteses que será testado em contato com o cliente. Quem define o quando é o empreendedor, porque isso é muito variável. Às vezes nós temos um produto beta em teste que em uma semana eu consigo resolver. Outros, depende de um desenvolvimento de um sistema, pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano até, porque depende de legislação, de autorização da Anvisa, enfim, é muito variável o quando. Então, o que se estabelece é o seguinte: nós desenhamos o quadro do modelo de negócio, se extrai dali que hipóteses nós queremos testar, que aspectos são importantes para ir a campo, verificar isso com o cliente, se funciona ou se não funciona. Se estabelece a partir das atividades chaves ali um planejamento básico de quem será responsável, e ali sim entraria o quando, né? Então, que atividades nós temos que executar para que aquela proposta de valor seja entregue naquele período de tempo. Então, o próprio autor, o Alex Osterwalder, fala que um canvas ele é como um iogurte, tem prazo de validade. Então, você desenhou seu canvas para fazer um teste de um protótipo ou de verificar se o mercado está aceitando ou não o seu produto, você tem que identificar até que período aquilo ali está valendo. Então, é 3 meses, é 6 meses? Qual é o período que vocês vão avaliar para poder desenhar esse modelo? Então, digamos que vocês estabeleçam que tem condições para ser em uma semana, às vezes, 30 dias, 60, 90, vai depender do produto que nós estamos colocando e do grau de dificuldade que nós temos que conseguir. Porque às vezes eu preciso de autorizações, eu preciso de licenças, eu preciso de fazer alguma outra análise que não depende somente da gente. Então, por isso não consta o quando dentro do negócio, mas ele permeia todo o processo, né? Então, eu sugiro que vocês, quem quer aprofundar esse assunto, compreenda também o processo apresentado pelo Eric Ries, quando ele fala da Lean Startup, que é exatamente esse daí, de como é que eu vou poder, qual é o tempo que vai demorar para poder fazer o meu negócio. Vai depender do tempo que meu protótipo está em teste, vai depender do tempo que a minha equipe de desenvolvimento precisa para poder alavancar essa questão, vai depender do tempo que o meu recurso financeiro, do recurso financeiro que eu disponho. Então, são muitas variáveis associadas ao tempo que só o tempo vai dizer, né? Então, isso é uma questão de bom senso, de análise e de poder identificar qual é a urgência e qual é a pressa que tem em colocar essa questão no mercado ou não, né? Porque isso vai ser um ponto bastante variável. Então, por essa razão, o quando ele está permeando todos os aspectos o tempo todo. Então, isso daí é uma questão de análise de bom senso e de verificar aquilo que o mercado realmente está desejando e o tempo necessário para poder fazer essa entrega. Espero ter atendido essa sua questão.